Olá pessoal, meu nome é Altran, sou professor do Unifex, estamos estudando anatomia humana. Nesse vídeo vamos estudar anatomia renal. O conteúdo programático é anatomia e propriedades do aparelho urinário e anatomia macro e microscópio renal. O sistema urinário é formado por rins, ureter, bexiga e uretra. Os rins são em número de 2, castanho avermelhados, têm um formato de feijão. Ele tem 6 centímetros de largura, 12 de comprimento, 3 de espessura, tendo um peso de 150 a 170 gramas. Promove filtração do sangue, que é o fundamental, transformando em filtrado que dará origem aos rins. Os ureteres são tubos em número de 2, de 25 centímetros, que transportam a urina dos rins à bexiga. E eles são formados por 3 camadas: mucosa, muscular. A muscular, quando a urina entra no ureter, distende o ureter, gera uma onda peristáltica de contração e o propele a urina da rim à bexiga. E a adventícia. A bexiga está localizada abaixo da cavidade peritoneal, irrigada pelas arteríolas vesiculares superior e inferior e drenada pelas ilíacas internas. Recebe inervação autonômica e sensitiva. Autonômica nós vamos estudar mais para frente. E tem 3 camadas também: a mucosa, a muscular, o músculo destruxor, que ao contrair esvazia a bexiga e ao relaxar enche a bexiga, e a adventícia. A uretra, ela é um canal que vai liberar a urina para a porção exterior. Ela possui 2 esfíncteres, um interno e um externo. Na mulher ela tem de 3 a 4 centímetros de comprimento, no homem 20, porque apresenta as partes prostática, intermédia e esponjosa. Propriedades do aparelho urinário. Localização. Os rins estão localizados na porção direita, o rim direito, no ponto superior na 12ª vértebra torácica, e inferior direito e esquerdo na 3ª vértebra lombar. Em compensação, no lado esquerdo, o ponto superior está localizado na 11ª vértebra. O rim direito ele está mais baixo devido à posição do fígado. A função do sistema renal seria regular a concentração iônica, regular o volume e pressão sanguínea por eliminar água ou reter, liberar eritropoetina e renina, contribuir para estabilizar o pH, excretar e reabsorver nutrientes. Inervação do sistema renal ou urinário é dada pelo sistema autonômico simpático, que atua tanto nos rins quanto na bexiga. Nos rins, regula fluxo e pressão sanguínea, estimula a liberação da renina quando da hipotensão e reabsorção de só de água também. Na bexiga, ele relaxa a bexiga e contrai o esfíncter, então ele armazena a urina. Já o parasimpático atua somente na bexiga, contraindo-a e relaxando o esfíncter. Resultado, gera micção. Irrigação. O sangue que irriga, que é filtrado nos rins, é um sangue arterial. Ele vai chegar pela artéria renal, segmentar, interlobar, arqueada e interlobular. E as arteríolas aferente, capilares do glomérulo, arteríola eferente e capilares perotubulares são fundamentais para que a gente possa entender o mecanismo de filtração renal. Os rins, eles são sustentados por uma fáscia, denominada de renal, que é formada por tecido de colágeno e fixa o rim nas estruturas, por uma cápsula adiposa e uma cápsula fibrosa, que é de colágeno e mantém o formato e protege os rins mecanicamente. O hilo é um ponto de entrada de vasos sanguíneos de inervação e saída também de vasos sanguíneos e do ureter. O rim ele é constituído de 3 camadas, uma parte externa cortical, uma parte interna medial e uma parte mais interna ainda chamada pelve. O córtex ele é avermelhado e é revestido pela cápsula fibrosa. A medula renal constituída de pirâmides, onde a base está virada para o córtex e o ápice para o cálice menor, e entre as pirâmides nós encontramos a coluna renal. A pelve é a parte mais interna dos rins, próxima ao hilo, e ela é constituída de cálice menor, o cálice menor,
cálice maior e a própria pelve. Essa pelve estará ligada ao ureter. Assim, quando se forma a urina, o trajeto da urina seria o cálice menor, maior, ureter e aí sucessivamente. A célula renal se chama néfron e ela é constituída de uma sequência de tubos ricamente vascularizados. Os tubos são denominados de cápsula de Bowman, túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal e coletor. E a irrigação nós já vimos, mas não custa nada, nós temos arteríola aferente, capilares do glomérulo, arteríola eferente, capilares peritubulares e vênula interlobular. Corpúsculo renal. Corpúsculo renal ele é constituído por uma cápsula de Bowman e os capilares glomerular. A função desse corpúsculo renal é filtrar o sangue e formar o filtrado glomerular. O sangue é filtrado porque nesses capilares do glomérulo eles apresentam 3 membranas. Fenestrada, que tem a mais íntima, permite a passagem de todas as substâncias que compõem o sangue, exceto células sanguíneas. Quando essas substâncias passarem pela fenestrada, serão encontradas pela lâmina basal, onde ela permite a passagem de todas as substâncias, exceto proteínas de tamanho maior. E, finalmente, a última membrana mais externa, a fendilhada, que ela permite a passagem de todas as substâncias que compõem, que já foram filtradas pela fenestrada e basal, exceto proteínas de tamanho médio. Sendo assim, o sangue chega pela aferente. Ele, ao chegar nos capilares, os capilares glomerulares, eles serão filtrados. As substâncias que passarão pelas 3 membranas formarão o filtrado glomerular e as demais substâncias sairão pelo arteríola eferente, que são as substâncias, células sanguíneas e proteínas de tamanho grande e médio portes. Portanto, o filtrado glomerular ele passará por essa sequência. Após ser filtrado pelos capilares do glomérulo, o líquido da filtração, filtrado glomerular, passará pelo túbulo proximal, Henle, distal e coletor, enquanto que o sangue, depois de filtrado, passará pela arteríola eferente, capilares peritubulares e vênula interlobular. Nessa passagem do filtrado, 4 processos são importantes. A própria filtração, que é a formação do filtrado, e esse filtrado, passando pelos túbulos proximal, alça de Henle, distal e coletor, promoverá nesses túbulos reabsorção de nutrientes, secreção de metabólitos e ao final do tubo coletor, no cálice menor, formará a urina. Assim, resumidamente, nós temos que o sangue chega pela arteríola aferente, é filtrado nos capilares glomerulares e na arteríola eferente ele percorre os capilares peritubulares até sair pela vênula interlobular. Vale ressaltar que esses capilares peritubulares estão próximos, muito próximos aos túbulos renais. Ao ser filtrado, o sangue forma dentro da cápsula o filtrado glomerular, que fará o trajeto túbulo proximal, alça de Henle, tubo distal e coletor. Nessa passagem, nós temos 2 processos importantes, a reabsorção de nutrientes e secreção de metabólitos. Resumidamente, então, nós temos que o trajeto do sangue nos rins seria arteríola aferente, capilares do glomérulo, onde será filtrado, arteríola eferente, capilares peritubulares, onde ocorrerão a reabsorção e a secreção, e vênulas, quando ele volta e drena na veia renal. O filtrado. Quando o sangue passar pelos capilares do glomérulo, ele vai ser filtrado. O filtrado glomerular dentro da cápsula de Bowman, ele é um líquido onde nós não teremos as células sanguíneas e proteínas de tamanho médio e grande portes. As demais substâncias farão um trajeto que é túbulo proximal, alça de Henle, tubo distal e coletor. Ao chegar no tubo coletor, nós temos a formação da urina, que fará o trajeto cálice menor, cálice maior, pelve,
ureter, bexiga e, finalmente, uretra. Espero que você tenha gostado, espero que seja útil. Bons estudos, qualquer dúvida, nós nos encontramos novamente.